En Líderes Hoy, un reportaje a José Roberto Maluf, destacado empresario brasilero, presidente de Editorial Spring y editor de las revistas América Economia de Brasil y Rolling Stone. Enquanto o pessoal da América Economia usa paletó e gravata, o pessoal da Rolling Stone usa tatuagem, quer dizer, é um pouco diferente. Le preguntamos sobre la situación política y económica del Brasil. A situação no Brasil é grave, mais grave do que se possa anunciar fora do país. ¿Por qué Dilma Rousseff perdió más de 30 puntos de popularidad en los últimos meses? A imprensa brasileira começou a mostrar o que está se gastando para fazer estádios e deixando de se gastar para fazer hospitais e escolas. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la gente y el porquê de sus protestas ante el Mundial de 2014? Os investimentos beiram os 30 bilhões de reais, que para um país como o Brasil é uma quantia astronômica. Las respuestas más agudas de un empresario que conoce a fondo la realidad de su país y la desnuda con la audiencia. Aquí en Líderes Hoy, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. It's one small step for man. Troy Green. Nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. Com a sua vasta trajetória como empresário no Brasil, como vê os últimos acontecimentos no país? A situação no Brasil é grave, mais grave do que se possa anunciar fora do país. Depois de uma discussão muito clara e de uma manifestação por causa de uma tarifa que subiu 20 centavos na cidade de São Paulo, essa insatisfação popular mostrou que não era só isso, era muito mais. Havia uma insatisfação com políticos, com a situação dos impostos, com a situação das tarifas, com a satisfação da corrupção, da utilização indevida de jatos do governo para assistir jogos da seleção no Rio de Janeiro. Enfim, há uma insatisfação popular de todas as maneiras. Como é possível que a presidente Dilma Rousseff tenha tido uma queda de 30% em tão pouco tempo? A imprensa brasileira começou a mostrar o que está se gastando para fazer estádios e deixando de se gastar para fazer hospitais e escolas, do que está deixando de gastar com a segurança pública. Nem a infraestrutura está sendo tão bem feita quanto está se fazendo de estádios. É verdade que há investimentos de 20 bilhões de reais por causa do Mundial? Olha, os investimentos beiram os 30 bilhões de reais, ou por volta de hoje, 17, 18 bilhões de dólares. O governo está participando com 21 bilhões de reais e a iniciativa privada, em alguns casos, colocando algum dinheiro no negócio. Então, estamos próximo dos 30 bilhões de reais, que para um país como o Brasil é uma quantia astronômica. Qual é o salário médio de um trabalhador brasileiro? Bom,
digamos que a grande massa popular ganha pouco mais que um salário mínimo, por volta de R$800, R$700 por mês, o que dá 9, 10 mil reais por ano, que é uma quantia muito pequena. Em dólar, isso seria 6 mil, 7 mil dólares por ano. É uma quantia muito baixa. O que no Brasil, como em outros países da América Latina vem acontecendo, é que o governo tem dado chamadas Bolsa Família para desempregados ou para quem tem renda insuficiente para sobreviver. E isso mostra também esse populismo que faz com que os governos sejam mantidos no poder. Qual é a sua visão sobre o governo da presidente Dilma Rousseff? É um governo que tem uma estrutura muito grande. Hoje ela tem apenas 39 ministros, ou seja, 39 ministérios, e a estrutura do governo é muito cara. Além disso, temos que fazer a reforma, como eu já disse, de impostos. Os impostos são caríssimos, são altíssimos, e o empresariado nacional vem trabalhando com duríssimas possibilidades de competição no mundo. Então, nós temos que cuidar desses assuntos. A reforma política, em primeiro lugar, a reforma de impostos, em segundo lugar, e também dar mais dinheiro para a educação, como está sendo feito agora. Com essas medidas, se ela continuar com essas medidas, ela pode recuperar esses 37,5% que perdeu, 30% em uma semana e 7,5% na semana anterior. Os indignados do Brasil e da Argentina podem se comparar? Bem provável que sim. Quer dizer, há motivos diferentes em cada país, mas todos reclamam contra a corrupção, todos reclamam com os impostos altos, todos reclamam com as impossibilidades para trabalhar. No Brasil, hoje, nós temos uma taxa de desemprego muito pequena, na Argentina é grande, é bem maior. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de empregos que pagam muito pouco, do subemprego, enfim, precisamos melhorar a renda dessa população. A taxa anual de inflação do Brasil é de 6%. Como afeta o país? O PIB nosso do ano passado foi de 0,9% em 2012, ou seja, não atingiu 1%. Para esse ano, começamos a falar em 3% e estamos falando em 2%. E há alguns economistas que já falam em 1,5%. O governo diz que com essa, digamos assim, diminuição da atividade econômica no país, a taxa de inflação deve cair de novo para uns 4,5%, 5%. Esperamos que esse sacrifício com a queda da movimentação econômica no país realmente traga, pelo menos, a diminuição da taxa de inflação do ano de 2013 até o próximo mês de dezembro. Como vê a relação entre o Brasil e a Argentina? Sou um entusiasta e um sujeito muito animado e estava muito mais animado quando foi criado o Mercosul. Mas o Mercosul parece que não está funcionando. Eu esperava que funcionasse. Era uma grande chance para os nossos países de dar um salto na economia, entre eles e em relação ao próprio mundo. O senhor é editor da revista América Economia e também está em exame. Quais creem que são os principais desafios que tem o empresariado no Brasil? Olha, como eu disse há um pouco atrás, eu sou um eterno otimista. Eu acho que nós temos condições de retomar aquele momento de euforia de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando o Brasil era a bola da vez e, por consequência, nós podíamos carregar conosco todos os países do Mercosul ou da América Latina que estivessem dispostos a estar, comercialmente falando, ligados aos nossos governos, às nossas empresas, juntos com argentinos, junto com uruguaios, com paraguaios, com venezuelanos, quem quer que fosse. Agora, sem as reformas que nós precisamos no país, dificilmente vamos alcançar qualquer sucesso. Posso fazer algumas perguntas para a televisão argentina? Sim. Qual é a sua expectativa para o Mundial de Futebol no 2014? Olha, eu acho meio difícil porque temos grandes seleções, né?
temos a seleção da Espanha, temos a própria Argentina, a brasileira, enfim. E como acha que a cidade fica preparada para receber tanta gente? Eu acredito que vai dar tudo certo, devido à estrutura que estão fazendo, né? Eu acho que vai dar tudo certo. O que pensa da situação do Brasil neste momento? Há evoluções, são claras, são evidentes, evoluções econômicas, mas ainda muita desigualdade. Ainda você chegar aqui no Rio de Janeiro em si, é uma cidade, só ela você vê de um lado prédios como esse, gigantes, e do outro lado favelas. Então, muita coisa foi feita, muita coisa melhorou, mas ainda há muito para ser feito. Você, o que pensa? Exatamente, eu acho que o Brasil tem o tamanho de um continente, então quando a gente vem aqui para o Sul ainda vê muita coisa bem feita, muita coisa bem cuidada, mas o Norte e o Nordeste ainda precisa melhorar muito. Como que vê o governo da presidenta Dilma Rousseff? Eu tenho certeza, né, que é um governo que vem em continuidade do que o governo Lula veio, né, do que o presidente Lula veio. O Brasil mudou, o Brasil hoje está no mapa do mundo, hoje vai tudo acontecer aqui no Brasil, é Copa do Mundo, é Olimpíadas, a Rio+20, então para os brasileiros acho que isso é um orgulho. E eu acho que cabe também à sociedade continuar cobrando, né, da presidenta Dilma, do governo, né, a continuidade de investimentos no Bolsa Família, em todas as ações sociais, para que o Brasil continue desenvolvendo com sucesso e mostre para o mundo inteiro qual que é a fórmula para sair dessa crise. Acha que alguma coisa mudou no Brasil nos últimos anos? Sim, não, muito pouca coisa. Pouca coisa mesmo, nem sei explicar, mas muito pouca coisa. Como que você vê o Brasil nos próximos anos? Mais 5, mais 10 anos? Assim, espero que melhore, né? Mas por enquanto nada feito. Desde um ponto de vista profissional, como foi deixar direito para começar a trabalhar como editor na mídia? Eu me formei advogado, é verdade, pela USP, Universidade de São Paulo, e comecei a advogar muito cedo, aos 22, 23 anos, e participei de um grande escritório de advocacia em São Paulo, do Walter Seneville, da qual fui um dos sócios, e posteriormente passei a advogar para emissoras de rádio e televisão. Comecei como advogado, mas depois assumi um cargo de diretor na Rede Bandeirantes e fui levando a vida para frente. E depois de 24 anos e meio, 25 anos, deixei a Bandeirantes e aí fui contratado para ser o CEO, vice-presidente executivo e CEO do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, que pertence ao apresentador Silvio Santos. E no meio do caminho, a Perfil, aqui de Buenos Aires, me convidou para integrar o Grupo Perfil, que é o sócio controlador da revista Caras no Brasil. Então eu integro o Perfil na Caras Brasil. E comecei aí a minha parte como, digamos assim, na mídia impressa, trabalhando com revista.